A todas e todos, minhas colegas deputadas, meus colegas deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, quero dar um bom dia também a todos os funcionários, servidores e servidoras da Assembleia Legislativa de Pernambuco que nos acompanham aqui no cercadinho ou nas galerias. Na figura, eu cumprimento a todos e todas que fazem essa Assembleia funcionar e acontecer, em nome do nosso superintendente Isaltino Nascimento, que está aqui e que tem feito um excelente trabalho nessa casa, a quem agradeço em nome de todos e todas vocês. Bom dia também às pessoas da imprensa que têm sempre acompanhado os nossos trabalhos legislativos, todos os veículos de comunicação que fazem, inclusive, essa sessão ser transmitida de maneira acessível, e isso é muito importante para nós. Gostaria também de saudar a governadora do Estado, a governadora Raquel Lira, a vice-governadora Priscila Krause, em nome das quais eu saúdo os demais secretários e secretárias do Estado de Pernambuco e as demais pessoas que vieram na comitiva, entendendo que esse momento de abertura é um momento muito importante para nós. Hoje nós iniciamos a sessão legislativa que dá abertura a um novo ano. Hoje é a nossa virada na Assembleia, o nosso ano novo, em 2024. E também, para nós, essa virada, esse início, marca também um período em que nós completamos o primeiro ano da atual legislatura. Muitos, assim como eu, como Renato Antunes, que está ali, que veio da Câmara de Vereadores comigo, como a deputada Rosa Amorim, Gilmar, dentre tantos outros, Débora, Patriota, Sileno, chegam aqui pela primeira vez. Nós completamos agora o nosso primeiro ano como parlamentares eleitos da Assembleia Legislativa de Pernambuco e muitos dos colegas reeleitos aqui também. E esse momento, ele faz com que a gente pense um pouco e reflita e faça um breve balanço do que foi o ano de 2023 para nós aqui nessa casa. Seja na bancada do governo, na recém-criada, e está aqui Priscila para testemunhar isso, uma bancada meio híbrida, que não é nem governo nem oposição, a chamada bancada independente, ou seja, dos trabalhos conduzidos pela bancada de oposição aqui nessa casa. Aceitar esse desafio foi um desafio muito grande para mim, chegando aqui na Alep, por se tratar do primeiro ano como deputada e também ainda exercer a liderança da oposição junto com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, que trabalha e atua com temas e pautas que são prioritários na minha própria vida, na minha própria existência. Esse ano, nós fizemos nessa casa debates muito importantes. 2023 foi um ano marcado por muitas conquistas na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Esse ano, a oposição dessa casa fez um debate importante, uma votação que foi histórica e simbólica, defendendo a valorização dos professores e demais profissionais da educação do Estado de Pernambuco. Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu sou professora. Eu estou deputada, mas no dia que eu não estiver para a sala de aula que eu volto. Então, sempre trago a educação como uma pauta prioritária. E, para além da educação, nós também fizemos debate em várias outras áreas, como um importante debate sobre justamente o aumento dos tributos, que chegou e foi muito debatido aqui nessa casa, o debate da redução do IPVA, que, inclusive, nós achamos salutar que tenha sido reconhecido um erro de cálculo na tabela e reduzindo o IPVA cobrado para as motos de 2,4% para 2%. Isso se deu à atuação também muito incisiva dos parlamentares dessa casa.
A bancada teve uma atuação muito grande em todos os processos das principais peças orçamentárias que nós votamos. O primeiro ano dessa legislatura, nós trazemos votações muito importantes. Nós votamos justamente o plano plurianual, que vai gerir os anos subsequentes do atual governo, da atual gestão, até o primeiro ano da próxima gestão. Votamos não só o PPA, mas também a lei orçamentária para este ano de 2024, e onde conseguiu historicamente se aprovar emendas muito importantes nas peças orçamentárias. Em diversos momentos, a atuação da oposição, ela trouxe consequências concretas para a vida das pessoas em Pernambuco, em defesa da valorização salarial dos servidores e servidoras do Estado, na fiscalização das políticas públicas, mas, como líder da bancada da oposição, eu gostaria de fazer e levantar aqui, de forma muito fraterna, algumas ponderações que nós acordamos coletivamente, que era importante fazer. Nós encerramos esse ano, na verdade, no início de janeiro, fazendo um balanço do ano passado, que trouxeram alguns elementos que eu queria partilhar brevemente com vocês, eu não vou me alongar. O primeiro balanço, e aí a gente faz um convite de virada para a gente olhar para frente, mas a gente precisa voltar um pouco, lá para um ano atrás, para o início do atual governo, para janeiro do ano passado, quando nós fomos todos e todas surpreendidos com o que a gente chamou de exoneraço, o que o deputado João Paulo brinca, chamando de lá atrás de pecado original, mas com a exoneração em massa de servidores e servidoras do Estado, a convocação dos servidores e servidoras cedidos, isso é discricionário da governadora, é discricionário de Raquel Lira, mas nós entendemos que isso trouxe consequências de dificultar e de desmontar algumas áreas importantes de políticas públicas no nosso Estado. E essas consequências, elas foram sentidas ao longo do ano. Não se esgotou em janeiro. As pessoas foram sendo nomeadas, foram voltando, mas muitas áreas continuaram com vacâncias, como, por exemplo, política pública para as mulheres, uma área que sempre a deputada Gleide Ângelo traz aqui. Política para mulheres versus segurança pública. E nós assistimos um verdadeiro desmonte da Secretaria da Mulher e também uma falta de execução de algumas políticas por conta ainda de não ter se remontado essas secretarias. Então, falo isso diante dos secretários e as secretárias, do desafio que 2024 traz de a gente superar o que aconteceu em 2023. Acho que é muito importante a gente trazer uma palavra para esses desafios. Os desafios, eles vêm na área da segurança pública. Eu estava hoje conversando com o secretário de Segurança Pública pouco antes de chegar aqui e tenho tido um bom diálogo com os secretários e secretárias, tenho sido sempre bem atendida e isso precisa ser reconhecido, mas nós temos muitos desafios a enfrentar. No campo da segurança pública, nós nos preocupamos um pouco com a questão das câmeras de segurança, de estar chegando o carnaval, com o aumento do número de feminicídios, de violência contra as mulheres, com o plano de segurança que se brincava, Raquel, aqui na casa, quem ia nascer primeiro, se Jorge, que eu estava gestante, ou se o Juntos pela Segurança. O Juntos pela Segurança chegou um pouco menos de um mês antes de Jorge, mas que a gente ainda precisa ver essas ações acontecendo na prática. As pessoas ainda não sentem a mudança. Quando a gente passa ao longo do Estado, você vê outdoors escrito, a mudança chegou, mas essa mudança ela ainda não tem sentido, não tem sido sentido, infelizmente, em algumas áreas. Acho que a gente tem um desafio que é a segurança pública, nós temos um desafio que é a saúde no Estado e os grandes hospitais. Está aí o deputado Gilmar, que não nos deixa esquecer, não só a importância do diálogo com a categoria, o pagamento do piso da enfermagem, mas, sobretudo, as condições de trabalho e o serviço ofertado dos nossos hospitais.
Alguns têm fechado leitos, dificuldade de marcação de cirurgia eletiva. A gente sabe que mutirão somente não resolve, deputado Sileno. E a gente tem um desafio enorme para esse ano na saúde, na educação, na segurança pública. O diálogo com os municípios, está ali o nobre patriota, que fez um trabalho excelente nesse primeiro ano, como deputado neófito, essa palavra é meio estranha, mas é um deputado neófito, que veio de sua trajetória para a MUP, para abrir a Assembleia Legislativa, para enraizar o diálogo com os municípios. Muitos deputados e deputadas fizeram isso esse ano, quando os municípios sofreram com o ajuste das contas e corriam risco de decretar um estado de emergência. Essa casa teve um papel importante. E falando ainda do município, eu não posso deixar de citar a surpresa com que alguns municípios receberam no último dia 29, no final do ano passado, no apagar das luzes, a convocação de volta de todos os servidores que estavam cedidos. Para algumas prefeituras isso foi um susto, isso dificulta a política do município, porque atua como uma forma de desmonte naquele município. E o que é que eu queria chamar atenção por fim? Uma palavra que, na fala do presidente Álvaro Porto, a quem eu parabenizo, tanto o presidente como o nosso secretário Gustavo Gouveia, pela condução firme, por horas muito dura, outras nem tanto, mas com muito diálogo interno com o conjunto dos deputados. Eu venho de um campo político distinto do presidente Álvaro, e ele sabe, a gente tem opiniões muito divergentes, principalmente em pautas como direitos humanos, segurança pública, mas eu preciso admitir o trabalho salutar que tem sido feito dentro dessa casa, de mostrar que os opostos podem dialogar, que os opostos podem construir, seja da bancada de oposição, da bancada independente ou da bancada do governo. Nós temos um desafio que é cotidiano: legislar para o povo de Pernambuco, fiscalizar para que a Assembleia Legislativa corrobore para que o nosso Estado seja um Estado mais justo e igualitário. Na fala do presidente, ele trouxe em vários momentos a palavra diálogo. Essa palavra diálogo tem sido repetida exaustivamente ao longo de todo o ano passado aqui por inúmeros colegas. A importância de dialogar com essa Casa Legislativa, dialogar com a sociedade, dialogar com os servidores e servidoras do Estado, dialogar de maneira mais ampla. Diálogo, epistemologicamente falando, representa um emissor e um receptor, uma troca, sobretudo. E aí, eu gostaria, Raquel, de realmente trazer para cá que essa casa foi surpreendida com uma dificuldade de diálogo e com um processo judicial. Entender que o judiciário, ele é uma via de resolução de alguns conflitos, não pode sobrepor o diálogo político e a construção. Essa casa está aberta à construção, está aberta ao diálogo, é a casa do diálogo, é o parlamento, vem de parlar, de falar, de conversar, de construir, de dialogar. E como líder da bancada da oposição, essa casa nunca faltou na votação, em todos os momentos que foi importante. Nós votamos projetos importantes para o governo, aprovação de crédito suplementar, de empréstimo, inclusive contando com o voto da oposição, todas as vezes que julgamos importante para o povo de Pernambuco. Então, eu queria reforçar as palavras do presidente Álvaro Porto, falar da necessidade de ampliar o diálogo. Eu gostaria aqui também de falar do trabalho do deputado Antônio Moraes à frente da presidência do coração dessa casa, que é a comissão que trabalha o controle de constitucionalidade. É uma excelente condução, também com muito diálogo, e que esse ano de 2024 a gente possa receber da Casa Civil também menos projetos em regime de urgência.
para que a gente tenha tempo de dialogar, de aprofundar, de olhar para esse projeto, de emendar para melhorar. O nosso objetivo é construir coletivamente. Em muitos momentos, antes de entrar aqui, a governadora estava conversando comigo ali, ela falou de um desafio. Ela disse, olhe, nós temos em alguns momentos muitas pautas em comum, e quando entrou, Raquel chamou a atenção de estar entrando 3 mulheres e somente o deputado Joãozinho de homem. Eu disse, infelizmente, isso ainda não reflete as bancadas das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores, onde nós, mulheres, ainda somos minoria. Mas eu queria justamente fazer esse esforço para que esse ano seja diferente. Seja um ano de um diálogo realmente respeitoso, que essa casa não seja surpreendida sabendo pela imprensa das notícias vindo do Executivo. Está ali do outro lado. A gente só atravessa uma ponte. O diálogo tem que ser essa ponte, não só essa ponte física que conduz o palácio, mas essa ponte para estabelecer o melhor para o povo de Pernambuco. Essa casa está na disposição de fazer essa ponte, que precisa ter um caminho de ida, mas precisa ter um caminho também de vinda. O diálogo é justamente essa ponte, essa via, e a gente queria justamente entender a importância, por fim, que tem o diálogo. E esse diálogo tem sido feito com o governo federal. Eu não poderia deixar de falar, me desculpem aqui, deputado Júnior Técio, Renato Antunes, e Abimael e todos os bolsonaristas de plantão, mas nós temos um ano muito importante. 2023, a democracia vence. Nós entramos no ano do presidente Lula retornando, e o presidente Lula tem sido muito fiel com a terra do seu coração, com Pernambuco. Nós não podemos deixar de falar da atenção do governo federal a todo o Nordeste, em especial a Pernambuco e a governadora do estado, Raquel Lira. Na verdade, agora voltou a ter investimentos federais aqui em Pernambuco. 95 bilhões anunciados pelo presidente Lula por meio do novo PAC. Serão aplicados mais de 600 obras que vão se iniciar a partir disso, equipamentos em todo o estado, retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, Tari Doriel, Rosa Amorim, o deputado João Paulo, nosso ex-prefeito da bancada do PT, e está aqui todos e todas os deputados democráticos que entendem a importância de um governo federal que olha para o nosso estado e que, sobretudo, estabelece uma relação respeitosa e de diálogo com a governadora Raquel Lira. Se 2023 marcou para a gente a retomada da esperança, 2024 é o ano de a gente começar a colher os primeiros frutos, como assim já definiu o nosso presidente Lula. E já começamos com o aumento real do salário mínimo, começamos também com a menor taxa de desemprego desde 2014, de 7,8%. 2024 é um ano muito importante para os rumos do nosso país, mas também para os rumos do nosso estado e dos municípios. Será ano de eleições municipais. E eu queria finalizar e me despedir aqui desse discurso, lembrando que a gente começa 2024 com muitas mudanças. Lembrando que eu estou aqui hoje, com 20 dias de parida, Jorge faz hoje 20 dias de nascido. Então, para mim, é realmente um presente estar partilhando desse momento, que são os desafios das mulheres na política, porque eu vim para cá, estava amamentando no estacionamento, deixei o menino aqui do lado, mas não poderia deixar de estar aqui, não poderia deixar de me furtar de estar nesse momento, que assim como eu trouxe o ano passado uma nova vida, que essa nova vida, ela represente em 2024 para a gente renovação, esperança, mas principalmente perspectiva de futuro. Eu quero viver num estado, Raquel, que seja melhor não apenas para o seu menino,
para o meu menino, mas que seja melhor para todas as pessoas no estado de Pernambuco. Principalmente para as pessoas mais vulneráveis, empobrecidas, para as mulheres do estado de Pernambuco, deputada Gleide, para a população negra do nosso estado, deputada Rosa. Que seja humano que Pernambuco ele não apresente índices alarmantes de desigualdades, mas que seja um ano de construção de oportunidades. E essa casa está aberta à construção de pontes e diálogos, sempre no campo da política, que aponte um futuro para nós, um outro futuro possível, e nós estamos aqui para fazer uma excelente legislatura em 2024, que venham novos desafios. E salve o meu pequeno Jorge. Obrigada.